Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia na nossa leitura. Hoje nós vamos aqui no Gênesis 16 até o 18. Gênesis 16, nosso sexto dia. Gênesis 16 ao 18. Para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus é bom, né? Tem nos dado força. Estamos aqui nesse propósito, nessa leitura. E tem sido uma bênção. E vamos aqui então fazer a oração e começar a nossa leitura. Como eu tenho dito aí ao longo dos dias, o propósito é para ser uma coisa bem leve, né? Não é para ser uma coisa pesada. Então tem durado aí 15 minutos, não tem chegado nem a 20 minutos por dia. É uma leitura bem tranquila e a gente vai estar nesse propósito aí até acabarmos. Então a ideia é essa, né? Ser bem leve, bem tranquilo. Vamos orar então. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos mais um dia, chegamos ao sexto dia da nossa leitura, pedimos ao Senhor que o Senhor faça com que essa mensagem alcance os corações, que vidas venham ser transformadas, edificadas, Senhor, porque o único objetivo aqui é tudo para a glória e louvor do nome do Senhor, e nós queremos, Senhor, então te adorar por isso, ó Pai, e já crendo, Senhor, que não tem sido em vão. Cada live, cada leitura tem alcançado vidas e transformado pessoas. E é o que nós oramos, Senhor, que isso continue e se espalhe ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Gênesis 16 ao 18. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a Bíblia. Mas eu acho que... Você vai pegar a Bíblia. Gênesis 16 ao 18. Então vamos lá. Agar é dada por mulher a Abrão. Glória a Deus. Vou afastar um pouquinho aqui. Acho que agora melhorou. Agar é dada a mulher por Abrão. Não sei se vai estar para... Vamos lá. Agora acho que vai, né? O microfone tinha desligado aqui. Agar é dada a mulher por Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem aos teus olhos. Afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ele disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde? E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele
será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ele falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi. Eis que está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Tá um pouquinho ruim, olha aqui, tá um barulho muito alto aqui do vizinho serrando ferro. Não sei se tá saindo som para vocês, se não estiver saindo ruído aí, som para vocês aí, desculpa, para esse barulho, serrando e batendo ferro, lata, e aí fica até ruim para ler, você desconcentra. Mas vamos lá, capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não me chamará mais o teu nome, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e este será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido na tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada de seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque hei de abençoar e te hei de dar a ti um filho, e abençoarei, e será a mãe das nações, reis, povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado. Falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará,
e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. A gente finalizar aqui, está bem difícil a leitura aqui. Tomara que o barulho não esteja saindo para vocês aí, mas que não esteja saindo, porque aqui está bem ruim. Vamos lá, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegasse até vosso servo. E disseram assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa. Deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. Disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque tu ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões, e no rosto
viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não farias justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás, pois, aqueles 5, destruirás por daqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ainda 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruireis por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruireis por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glória a Deus. Então, concluímos aqui a nossa leitura de hoje. Conseguimos, apesar da luta aqui, mas graças a Deus, nós vemos aí então Abraão e Sara ali recebendo mudando o nome, recebendo a promessa ali de um filho, mas antes disso a gente vê eles tentando ali ajudar ali a Deus, né, colocando então Agar no meio da história. Essa precipitação, né, essa questão de não saber esperar o tempo de Deus causa muitos problemas, né? Então a gente fica aí com essa meditação, assim como também Ló ali, né, escolheu Sodoma, e a gente vai ver que aqui nos próximos episódios a Sodoma sendo destruída ali, mesmo Abraão ali tentando interceder, né, se houvesse ali algum justo, mas a gente vê aqui o diálogo e Deus dizendo ali, né, Deus já tinha se irado ali por causa da perversidade daquele povo. Então é isso, gente, amanhã a gente continua, tá bom? Seguindo aí nosso propósito, e vamos caminhando aí na leitura da Bíblia toda. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas aí, para que o reino de Deus seja espalhado, seja divulgado, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Fiquem na paz de Cristo. Até amanhã.